Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, não sei a hora que você está vendo esse vídeo agora. Talvez você esteja assistindo pelo short, os vídeos curtos. Se esse for o caso, dá uma olhadinha no canal aí abaixo que você vai ver o vídeo inteiro. Mas deixa eu dizer para você como tudo começou. Pia em porcelanato, lavatório, eu acho que já tinham visto falar um pouco antes de eu iniciar. Bancada, não tinha tido a curiosidade de pesquisar e talvez não tenha dado crédito, mas eu não me lembro muito bem. Mas a minha esposa começou a fazer um serviço, uns trabalhos mais ou menos assim, artístico. Uns potezinhos de colocar planta feito de argamassa, de cimento, coisas assim, parecida. Esse aqui é de porcelanato, certo? Porcelanato ao inverso. É minha esposa que trabalhou com esse aqui. Mas ela estava começando a fazer algumas coisas para colocar planta, mas não era assim. Ele era de cimento. Vou até mostrar para você aqui. De cimento, de argamassa. Tem até um exemplo aqui, ó. Ó, de cimento. Ó, isso aqui deixa eu ver aqui. É de cimento isso aqui, ó. A gente chegou a criar uma arte de colocar faca com pó de madeira, cimento, essas coisas, porque ele fica bem mais leve, faqueiro. Ele murchou um pouco, tá? Fez também de isso aqui, ó, filtro de café, né? Aqueles filtros que você coloca para coar o café. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Enfim. E aí eu disse, eu vou ter uma ideia, eu vou fazer uns nichos para colocar nicho para colocar shampoo, nicho para banheiro. E eu fiz, não ficou muito legal, nunca tinha feito, vou experimentar. E não é que começou a ter uma procura significativa de nichos em porcelanato, aqueles moldurados para colocar na parede do banheiro. E aí começou a ter bastante procura, comecei a fabricar, entregar, chumbar na casa das pessoas. Aí as pessoas perguntavam se eu fazia outros trabalhos, como pia de cozinha e lavatório, e por causa do ambiente, que era muito... Estava trabalhando na lavanderia da minha esposa, não tinha construído nada, um local específico, então eu disse, não estou fazendo no momento não. E aí começou a aparecer os primeiros lavatórios, comecei a encarar na sequência, ainda sem ferramenta, sem prática, assisti muito pouco vídeo na internet a respeito disso, e começou a ter uma procura significativa, mas a princípio eu trabalhava só com o lavatório, porque a pia de cozinha é um pouco maior, tem uma estrutura melhor, e foi daí que eu tive a ideia de construir em cima da minha residência, aqui onde eu moro, 2 cômodos, né? Primeiro eu fiz um, depois fiz mais outro, para ter uma certa divisão, que é aquela bagunça de corte, de retalhos, né? E as ferramentas, poeiras, e comecei então a trabalhar então com a pia, lavatório, depois pia, e para minha surpresa, muita gente está substituindo agora os lavatórios em porcelanato e os lavatórios de granito, de mármore, muita gente está substituindo. Não assim, tirando o seu novo, mas em alguns casos está tirando até o novo. Por exemplo, trabalho muito em apartamento. E quando as pessoas compram o apartamento, que lá tem seu lavatório, geralmente pequeno, elas trocam, mesmo que seja de granito ou de mármore, e caso de pia de cozinha, que geralmente é de 1,20 m por 56, por 54 ou por 60, em alguns casos as pessoas querem fazer então uma bancada só para cooktop, lavanderia, quando a lavanderia é tudo junto, né? E a pia de cozinha, então elas, já, em alguns casos, já até me deram a sua pia completa e a gente fez doações, certo? Então, está tendo uma tendência muito grande a respeito do porcelanato. A questão da resistência, a questão se mancha ou não mancha, se aguenta impacto, isso aí eu já gravei alguns vídeos que você vai ver no canal abaixo,
eu comentando sobre a resistência, sobre riscar, manchar, sobre isso. Você dá uma olhadinha e pesquisa por nome que você vai encontrar na opção vídeos. Os vídeos mais curtos, e não no short que é mais curto, mas os vídeos com um pouquinho mais comprido, ok? Por exemplo, eu até fiz um trabalho aqui, uns primeiros lavatórios, quer dizer, nesse caso aqui foi um gabinete. Um gabinete, esse aqui tem portinha, tem a cuba de sobrepor, que é de porcelanato, e aqui o armário, tem a papeleira, né, para papel higiênico, tudo isso aqui é de porcelanato. Porcelanato e também porcelanato, a cuba, certo? Aqui também é porcelanato, dá para fazer numa peça só, sem precisar essa borda. Na maioria dos casos eu faço assim, mas aqui eu já tinha feito, depois eu que adaptei aqui a papeleira e as portinhas feitas de blindex, ok? Então é isso aí, e as pessoas estão aderindo a esse conceito. Você pode pesquisar na internet. Claro, tem algumas pessoas que não têm a prática. Eu sou pedreiro, trabalho com obra, então já sei cortar com a máquina de cortar mármore. E aí tem muita gente fazendo uma bagaceira, o acabamento, a estrutura, os 45 graus. Em alguns casos eu já fui fazer reforço estrutural, questão de vazamento. São tudo coisas que precisa tomar cuidado, igualmente o mármore e o granito, certo? Mas foi assim que começou. Foi assim que começou. Nicho, lavatório, pia. E em alguns casos, às vezes está aparecendo até pia mais do que lavatório. A tendência está se desenvolvendo, certo? Fiz em porcelanato muitas prateleiras. Por exemplo, isso aqui é um exemplo de uma prateleira em porcelanato. Ó, eu quis fazer assim, com esse grau aqui, tá ok? Faço armário começar a trabalhar agora com armário de cozinha. Já faço armário de banheiro. Você pode ver aí embaixo, armário fechado com potinho de correr. Muito bonito. Aí no meu canal abaixo, tá? E aqui, ó, por exemplo, parece madeira, né? Parece madeira. Mas é tudo porcelanato. Porcelanato. E ele tem até o acabamento na frente. Essa parte que são a união de dois porcelanatos. E coloquei fita daquela que o pessoal que trabalha com marcenaria, né, o marceneiro usa. Então a fitinha na largura para tampar a frente dos porcelanatos, para não precisar fazer 45 graus, certo? Então as portinhas também são em porcelanato, só a parte mais escura, os perfis eles são de alumínio, que pode ser branco, preto, marrom, enfim. Então você que ainda não conhece o nosso trabalho, dá uma olhadinha aí, eu comentando, tem a questão da fábrica, resistência, nicho, lavatório, papeleira, bancadas e outros, certo? Então você pode se inscrever no canal, você pode curtir e compartilhar. Ailton Porcelanataria, você vai encontrar também com esse nome no Instagram, Ailton Porcelanato ou Ailton Porcelanataria. Tem outro Ailton Porcelanato aí, Porcelanataria, mas a diferença é que sou careca e lá não é, ok? Deus abençoe a sua vida, mas não esqueça de compartilhar, hein? Então foi assim que começou. Quem sabe seja esse o plano de Deus também para você.